ouvintes do Ecos do Marajó, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Luiz Marajó e hoje estamos no nosso 8º episódio do nosso podcast, trazendo mais uma conversa imperdível. Nosso convidado é o talentoso Jesus Magno, um artista visual marajoara de São Sebastião da Boa Vista, que tem se destacado e também se dedicado a retratar em sua obra o cotidiano, a cultura e as potencialidades do nosso arquipélago. Jesus também se envolve em projetos comunitários impactantes, utilizando a arte como ferramenta de transformação social em comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas. Hoje vamos conhecer um pouco da sua trajetória e o poder transformador de sua arte com a exposição Amazônia, um pouco de nós. Jesus, para começar, conte um pouco pra gente sua trajetória como artista visual e como começou a representar o cotidiano marajoara em suas pinturas. Bom, pessoal, me chamo Jesus Magno, sou morador da cidade de São Sebastião da Boa Vista, Ilha do Marajó, e trabalho com arte já há bastante tempo. E também já passamos por vários lugares levando a arte marajoara, representando Marajó, como lugares como Amapá, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Parintins, Belém do Pará, Curralinho, Moaná. Ou seja, levando exposição, levando oficinas, representando o dia a dia do povo marajoara através das nossas pinturas em telas. E com isso, fortalecendo cada vez mais o nosso trabalho dentro do nosso território. O nosso trabalho ele visa trazer e representar nas pinturas em telas o cotidiano do povo marajoara amazônico em geral. O ribeirinho, o quilombola, o indígena e toda a beleza de fauna e flora que a nossa Amazônia representa. E esse trabalho nós reproduzimos ele de uma forma tão espontânea, trazendo essas realidades para nossas pinturas em telas. E nós começamos já um pouco de tempo, bastante tempo atrás, a trabalhar com a pintura para representar o cotidiano do dia a dia do povo, representado nessas pinturas. E por que trazer essa representatividade? Porque nos dias de hoje essas realidades elas estão se perdendo com o avanço da tecnologia, com o avanço até mesmo do tempo. Essas atividades ancestrais, como eu posso dizer assim para vocês, elas estão se perdendo e nós conseguimos resgatar isso fazendo uma pintura na tela, retratando essa representatividade. Esse dia a dia nós conseguimos reproduzir nas telas, fazendo com que isso permaneça vivo ainda há bastante tempo. Estampado nas telas através do nosso trabalho. E isso faz com que até hoje a gente consiga ter mais ainda um ponto de vista observador para dentro da nossa realidade, dentro do nosso Marajó, da nossa Amazônia. E enfim, fazendo esse resgate usando a arte de uma maneira tão espontânea e real possível. Agora falando da arte e o impacto comunitário. Você realiza oficinas comunitárias e utiliza materiais recicláveis como ferramenta de transformação social. Como você vê a importância de levar a arte para as comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas, especialmente em escolas? Bom, falar das oficinas é falar de uma realidade que às vezes ela está encoberta. Como assim encoberta? Porque hoje, se você andar dentro das comunidades marajoaras, das comunidades ribeirinhas, você vai ver falta de políticas públicas nesses locais, políticas públicas para alcançar essas comunidades, essas escolas. E, enfim, faltas de políticas públicas que nesses locais, e com isso a gente, por observação da nossa caminhada dentro do Marajó, dentro desses lugares, nos municípios marajoaras, a gente pôde observar uma carência grande e observando, por essa observação, a gente alinhou e conseguiu fazer toda a logística e hoje a gente consegue levar atividades práticas de pinturas em telas, atividades práticas de reciclagem, atividades práticas de oficinas de grafite e tantas outras palestras sobre educação ambiental, palestras voltadas para as mudanças climáticas, conscientização da exploração do abuso de crianças e adolescentes. A gente consegue levar essas palestras junto com essas oficinas nas comunidades, fazendo com que a gente dê oportunidade para esses adolescentes, jovens e o público em geral que participam conosco
E esse foi um dos objetivos que fez com que nós, como artista do Marajó, tivéssemos essa iniciativa de conseguir levar esses projetos até esses locais que tanto precisam. E isso faz com que a gente não desista da nossa caminhada. Por quê? Porque a gente chega nessas comunidades e nós somos bem recebidos, nós conseguimos deixar ali o nosso recado, usando com certeza a arte como ferramenta de transformação e fazendo com que o conhecimento nosso ele consiga ser repassado de geração em geração. Agora falando da exposição Amazônia, um pouco de nós. Fale um pouco da exposição e o que você espera transmitir com esse trabalho. Quais oportunidades também você vai buscando para que ela ganhe mais alcance e impacte mais pessoas? Bom, falar da exposição Amazônia, um pouco de nós, é falar das vivências dentro das comunidades marajoaras, das comunidades quilombolas, indígenas e das peculiaridades da nossa Amazônia marajoara e da Amazônia em geral. A exposição Amazônia, um pouco de nós, ela foi criada por observação do artista, presenciando essas realidades dentro dessas comunidades. Realidades essas como o ribeirinho pescando, realidade essa como o ribeirinho levando os matapis dentro do casco para ir colocar nos igarapés, realidade essas como o peconeiro do açaí subindo na árvore do açaí para tirar o açaí, realidade essa como a mulher lá na sua cozinha amassando o açaí no aguidar, na peneira, para tirar o líquido para o alimento da sua família. Enfim, realidades essa do nosso povo, do povo marajoara amazônico em geral. É presenciando essas realidades que nós tivemos essa grande missão de encarar esse desafio de organizar e criar todas as obras que compõem a exposição Amazônia, um pouco de nós. Por que um pouco de nós? Um pouco de nós porque cada realidade dessa a gente retrata um pouco dela nas obras que compõem a exposição. E essas realidades nós já alcançamos vários lugares dentro do nosso município como fora do nosso município, levando a exposição Amazônia, um pouco de nós. E o que é lindo ver na exposição é que cada lugar que nós chegamos, a exposição ela é bem recebida e o mais lindo ainda é que cada obra que compõe a exposição ela representa uma realidade. E quando as pessoas se deparam e presenciam aquela obra ali, aquela pintura, elas voltam no passado rapidamente e lembram que aquela pintura ali era algo que o seu pai fazia, o seu avô fazia, a sua avó fazia. A exposição Amazônia ela já percorreu Belém do Pará, ela já percorreu Bagre, Ilha do Marajó, ela já percorreu Moaná, ela já percorreu Curralinho, ela já percorreu São Sebastião da Boa Vista e ela já percorreu também muitos outros lugares. E estamos ainda em alinhamento para levar a exposição Amazônia um pouco de nós para vários lugares ainda para apresentar o dia a dia corriqueiro do povo amazônico arajoara em geral. O que é mais lindo observar na exposição Amazônia é que quando a pessoa chega para observar a obra, ela se identifica e ela faz uma reflexão rapidamente ali, lembrando do seu passado. A exposição Amazônia ela esteve em Bagre, Ilha do Marajó, e quando nós começamos a colocar as obras ali em alinhamento para expor, no dia que nós abrimos veio uma senhora, e essa senhora, por ela observar ali aquela obra, aquela pintura que estava retratada no quadro, era uma pintura de um senhorzinho que estava num casco, e o casco ele estava cheio de matapi, e esse senhorzinho ele estava fazendo um movimento de remar, ele estava remando, e ele ia colocar os matapis no igarapé, e era um finalzinho de tarde, ou seja, nós representávamos ali naquela tela um senhor com um casco cheio de matapi e uma paisagem no finalzinho de tarde.
Quando ela se deparou com essa obra ali, ela lembrou do seu pai que já tinha morrido. E toda tarde, no interior da família dela, o seu pai fazia essa mesma imagem que estava ali, o seu pai fazia todo finalzinho de tarde, escava o matapi, colocava no casco e ia deixar no igarapé. O sol estava se pondo, a noite estava chegando e com isso, ela observando esse trabalho, esse quadro, com essa representatividade, ela se emocionou e desceu as lágrimas nos seus olhos. Por quê? Porque ela lembrou de algo do seu passado que o seu pai fazia. E ali ela estava observando ali praticamente era a mesma realidade que o pai dela viveu. Conseguimos retratar na exposição Amazônia algo que até mesmo na memória daquela senhora já tinha se perdido ou já tinha caído no esquecimento. E ela observando o trabalho feito no quadro, a pintura retratando aquela realidade no quadro, caiu a ficha, as lágrimas desceram nos seus olhos e ela viu quão importante ainda é a arte na vida de uma pessoa, na vida de um artista. E nós estamos em alinhamento ainda com a exposição Amazônia, um pouco de nós para alcançar mais lugares, mais oportunidades. Estamos em alinhamento para que ela continue o seu caminho, seguindo o seu caminho dentro do Brasil, fora do Brasil, no município do Marajó, do Pará, enfim. E ela está aí de portas abertas recebendo convite para que o objetivo final a gente consiga estar representando o Marajó na Conferência do Clima que está chegando, levando a exposição Amazônia para retratar o dia a dia do povo marajoara e o dia a dia do povo amazônico em geral e suas peculiaridades. Para finalizar, Jesus, que mensagem você gostaria de deixar para os outros artistas sobre a importância de utilizar o potencial artístico em prol da comunidade? Bom, a mensagem final que eu deixo para todos os artistas, independentemente de quem seja, músico, cantor, compositor, professor, dançarino, todos de forma em geral, que o seu potencial, eles precisam que alcance essas comunidades ribeirinhas, quilombolas. O nosso Marajó ele tem comunidades que precisam ser alcançadas, escolas, comunidades no interior do nosso município, dos outros municípios marajoaras, porque hoje nós vivemos dentro de uma escassez de políticas públicas dentro dessas comunidades. E essas pessoas que moram dentro dessas comunidades, elas precisam de ter essa oportunidade, a oportunidade que nós, artistas, podemos dar para elas. Oportunidades de criar uma música, oportunidades de fazer um grafite numa parede, ou oportunidades de gravar, de pintar uma tela, oportunidade de fazer um desenho, oportunidade de ter uma aula de artes cênicas, de ter uma aula de canto, de dança, de música, enfim. Elas precisam de que essas oportunidades cheguem até elas. E como elas vão chegar até elas? Se eu e você tivermos o mesmo pensamento de germinar o nosso conhecimento, de germinar o pouco do conhecimento que nós já adquirimos até hoje, compartilhando eles e fazendo esse esforço de chegar até essas comunidades. E o recado que eu deixo para você aqui, que tem um potencial artístico diferenciado, use ele, porque tem pessoas que precisam ser alcançadas por esse seu potencial artístico. Encerramos aqui mais um episódio do Ecos do Marajó. Agradecemos imensamente ao nosso convidado Jesus Magno por compartilhar sua trajetória e por nos inspirar com seu trabalho e dedicação à arte e à transformação social. E a você, nosso ouvinte, nosso muito obrigado por acompanhar mais essa conversa. Não deixe de conferir os outros episódios do Ecos do Marajó em nossos canais Marajoando Cultural. Compartilhe com quem também quer celebrar e aprender mais sobre a nossa cultura, a sociedade, o meio ambiente. E até o próximo.